Centro de Tradições Nordestinas foi fundado em 1991, no mesmo lugar onde ficava a Rádio Atual, conhecida na época por tocar apenas ritmos brasileiros como forró e axé. Como a rádio atraía muitos nordestinos no seu local, o radiodifusor José Abreu decidiu criar lá o CTN, com o objetivo de mudar o pensamento preconceituoso em torno de toda a comunidade nordestina que vive em São Paulo. Ir ao CTN é poder dançar um bom forró, comer um delicioso baião de dois e rezar o terço na Capela Imaculada Conceição sem sair de São Paulo. Hoje você é o nosso convidado para conhecer tudo isso em uma visita ao Centro de Tradições Nordestinas. Eu só conhecia muito aqui como Rádio Atual, foi a primeira rádio a tocar as músicas dos ritmos do Nordeste, os ritmos brasileiros e tal, uma época em que todas as rádios tocavam música internacional, não dava espaço para música nacional. O nordestino, ele construiu a cidade de São Paulo, né? Eles vieram para cá buscando uma oportunidade, só que muitas vezes eles foram explorados e eles foram, na verdade, vítimas de preconceito. No decorrer dos anos, o CTN promoveu diversas campanhas sociais, como o SOS Nordeste, que arrecadou 700 toneladas de alimentos para cidades e povoados nordestinos. Em 2003, o CTN foi reconhecido como Organização de Sociedade Civil de Interesse Público e de Utilidade Pública Municipal pela Prefeitura de São Paulo. O nordestino está presente em todo lugar. E ele começou, na verdade, em funções... você vê, tipo assim, o garçom, o caminhoneiro. Só que hoje, você vê que essas pessoas elas foram crescendo, mesmo com o preconceito, porque eles são batalhadores. Eles são muito batalhadores. E aí meu pai teve essa ideia de criar um reduto do Nordeste em São Paulo, que aí foi o CTN. Começou pequeno e com o tempo foi crescendo, a gente foi aumentando, ampliando e graças a Deus já está há mais de 28 anos de um sucesso. 80% do público que vem aqui são os nordestinos que deixaram o Nordeste e estão em São Paulo trabalhando. São Paulo é a maior capital nordestina fora do Nordeste. A concentração de nordestinos aqui é tremenda. Aí, ligado a esses 80% dos nordestinos que moram aqui, aí vem os filhos dos nordestinos, que são de São Paulo, que são de outras cidades, mas que tem esse carinho pela cultura, pela culinária. A gente se posiciona no CTN em 5 pilares, que é saboreie a gastronomia nordestina, viva a fé, se divirta com a nossa cultura, conheça o nosso social e ouça a nossa música. Então aqui você consegue vivenciar tudo isso ao mesmo tempo. O povo nordestino é um povo essencialmente de fé, por quê? Por ser um povo lutador para vencer as secas, ele se dirige a Deus, aos santos como São José, para que venham chuvas do céu. Então o povo nordestino é um povo que se benze para se acordar, é um povo que se benze para comer, é um povo que reza e pede a proteção de Deus que vai guiando a sua vida para livrar também dos perigos. A capela ela já está construída num lugar estratégico, né? A capela já está na entrada do CTN. Quando você entra no CTN, você já é acolhido pela fé. Essa fé que te impulsiona, porque o nordestino ele tem cor, ele tem sabor, ele tem vibração, ele tem resistência, ele tem alegria. E trazer essa cultura, essa religiosidade popular, você chega, amarra uma fitinha no pé do santo, faz uma oração, um agradecimento a Padre Cícero, a Nossa Senhora, a Frei Damião, e isso eleva mais a sua fé. Em
2016, a capela foi oficialmente integrada à Igreja Católica Apostólica Romana e o padre João Evangelista pôde começar as suas atividades pastorais no CTN. Padre Cícero tem uma importância primordial para o povo nordestino, sobretudo o povo do Ceará, o povo de Fortaleza, Ceará. Ali ele nasceu e ali ele fez sua missão, ali ele viveu e de maneira assim muito feliz ele faleceu depois de cumprir a sua missão. Padre Cícero, natural do Crato, adotou Juazeiro como sua terra natal. Padre Cícero foi sacerdote muito jovem, viveu até 90 anos. Nesse percurso, Padre Cícero ele foi penalizado pela igreja por conta de um milagre que aconteceu quando ele deu a hóstia para uma beata, Maria de Araújo, que ela se transformou em carne. Então a igreja, por ciúme ou talvez por cautela, por não entender, proibiu o Padre Cícero de continuar o seu ministério. E ele disse, já que eu não posso celebrar na igreja, eu vou celebrar dentro de casa. E ele também tornou-se um grande líder político. Padre Cícero, envolvendo todo mundo, ele não foi simplesmente um bom padre, mas ele foi prefeito, ele agia em todas as esferas em prol do povo daquela cidade. Ele fazia tudo, estava de juiz, de prefeito, de delegado, de tudo. E um padre muito acolhedor e muito santo. Ele foi empreendedor, era um grande visionário, ele fazia cisternas, criava cemitérios e creches. Padre Cícero dizia que em toda a família tinha que ter uma oficina e um oratório, onde as pessoas tinham que trabalhar para ter o seu sustento e o oratório seria fazer da sua casa uma casa de oração. Em 2015, 78 anos após o falecimento do Padre Cícero, o Papa Francisco deu a ele a reabilitação, reconciliando-o com a Igreja Católica. Frei Damião é muito recente, faz apenas 21 anos que ele faleceu, que atuou, veio muito jovem da Itália, aqui ele se ordenou com 20 e poucos anos e ele se estabeleceu exatamente no Nordeste, mas não para o lado do Ceará, mas exatamente Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e ali ele viveu a vida toda dele e ali exerceu a sua vocação religiosa de frade franciscano, capuchinho, e ali ele fez milagres, ele amou muito aquele povo, só que foi dentro, saindo, ele era antes de tudo missionário. Frei Damião, ele morreu em 1997, eu particularmente tive a experiência de conhecê-lo, trabalhei com ele nas missões na Paraíba e Frei Damião, um italiano de estatura mediana, andava muito rápido. Há até quem diga que ele não andava, ele flutuava. Então ele acordava muito cedo, comia sua papinha e aí ele ia fazer as missões, chamava o povo com a sineta na mão e ia acompanhando, né? O povo ia acompanhando o Frei Damião e aí certa hora ele celebrava a missa, sentava numa cadeira para confessar, para aconselhar as pessoas. Então, Frei Damião era um homem de muita fé. Ele não tinha igreja, não tinha capela, ele tinha todo o Nordeste, era exatamente a igreja do Frei Damião. Ele passava de igreja em igreja pregando, confessando e arrastando uma multidão de pessoas. Quando você pisa neste chão que Frei Damião pisou, a sua fé se enaltece, ela se engrandece. E essa capela ela só tem 20 anos. Ela foi criada por um desejo de Frei Damião, que ficou doente lá no Recife, e a família Abreu, seu Zé de Abreu, a dona Cristina Abreu, que é a presidente daqui da igreja, trouxeram o Frei Damião para São Paulo para se tratar e fizeram essa capela grandiosa em homenagem a ele. Essa é a fé do povo. Na sua juventude, antes de vir para o Brasil,
Frei Damião chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial defendendo a Itália. Chegou ao Brasil em 1931 com 33 anos e permaneceu aqui até a data de sua morte. Frei Damião era considerado o sucessor do Padre Cícero. Então aquela igreja ela foi fundada ali, que é ali que o Frei Damião desceu para abençoar os fiéis. Então, tipo, o Frei Damião fez parte da história do Centro de Tradições. O terço acontece o seguinte, toda semana tem o terço, né? O terço é uma oração à Nossa Senhora. Ele começa com o credo, que é onde tem a cruz, né? Depois ele vem para a questão do primeiro Pai Nosso. Aqui, ó, nós temos um terço aqui, Frei Damião sempre andava com um terço na mão. Essa cruz é o resumo da nossa fé, o credo. O Pai Nosso significa que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. As 3 Ave-Marias lembram as 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o texto continua, são 5 mistérios. O número 5 lembra as 5 chagas de Cristo na cruz, o seu sofrimento de amor por nós. Cada mistério são 10 Ave-Marias, que lembram os 10 mandamentos da lei de Deus. E todas as Ave-Marias somadas são 53, que são os 53 dias depois da Páscoa, até o dia de Pentecostes, onde Jesus, ele promete o Espírito Santo. Então, toda quarta-feira, às 3h30, tem um grupo de mulheres da Legião de Maria, que vem rezar o terço aqui, na quinta-feira, às 3 horas. E depois do terço, eu e o Padre João e algumas pessoas da igreja visitam as comunidades, porque Jesus pediu que nós fôssemos até as famílias levar a sua palavra. E além dessa cultura religiosa que eles procuram preservar, essa cultura religiosa, essas devoções, e eles vão e usufruem daquilo que o CTN tem para oferecer para os nordestinos e para todo mundo que procura essa casa. As comidas típicas, as danças, as grandes bandas nordestinas e sertanejas que passam por aqui nesse clube todas as semanas.